Olá, gente, como é que vocês estão? Vamos lá, né? Vamos dar sequência hoje um pouquinho mais de conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta bem legal do Excel, que são as macros. O que são macros? Macros é uma pequena sequência de comandos que nós usamos para facilitar o nosso dia a dia, né? A operação que a gente faz com a planilha. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha uma planilha e que constantemente você tenha que colocar essa planilha em ordem alfabética, né? Ou então que você tenha que fazer certas formatações de vez em quando, ou que você tenha que aplicar uma formatação condicional num determinado trecho. Veja, isso são procedimentos, e esses procedimentos podem ser automatizados, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz macros. A macro, o que que é, né? Você vai criar uma sequência de comandos que, sempre que você quiser, você pode executar essa sequência. Então, você não precisa executar de novo aquela mesma sequência, clicando aqui, clicando ali, arrastando, mexendo. Você faz uma vez e todas as vezes que você precisar, você aciona essa macro, que inclusive pode ser acionada por uma tecla de atalho, olha que legal, uma tecla de atalho, e isso vai executar automaticamente dentro da sua planilha. Então, perceba como isso pode tornar o teu dia a dia, né, o teu trabalho muito mais simplificado, tá certo? Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui, então, uma planilhazinha qualquer, né? E a gente vai mostrar como é que a gente vai fazer. Vou dar um exemplo só, né? Vou dar só a ideia para você, e óbvio que depois você pode fazer desenvolver melhor essa macro para uma série de outros procedimentos, tá ok? Nós vamos fazer uma macro aqui para colocar em ordem alfabética esta planilha. Não importa se é por data, se é por medicamento, cidade, vendedor, pouco importa. Se é do maior para o menor, do menor para o maior, também não faz diferença nenhuma, ok? O que vale para nós aqui é o processo para a gente fazer essa macro, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente fazer a macro, então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar nessa guia aqui, ó, chamada Desenvolvedor. Se por acaso você não tiver essa guia aqui, eu vou convidar você a dar uma olhada num outro vídeo meu que está explicando como é que faz para aparecer essa guia chamada Desenvolvedor na tua planilha, tá ok? Mas é bastante rapidinho. Então, você vai dar um clique nessa guia, Desenvolvedor, e aqui você vai ter um botãozinho chamado Gravar Macro, ok? Veja bem, por enquanto, está tudo normal na minha planilha, está funcionando, está tudo ok, eu não preciso mexer nada na planilha, ela pode continuar do jeito que está, que não vai ter problema nenhum, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa a fazer, então, é clicar no botãozinho Gravar Macro. Perceba que aqui ela apareceu uma janelinha, né? Vamos explicar bem o que é essa janelinha aqui para fazer com que você compreenda bem isso aqui, né? Primeiro é o nome da macro, ou seja, você vai atribuir a ela um nome. Você pode dar o nome que você quiser, chama lá de Joãozinho, Maria, pouco importa, né? É óbvio que você não vai colocar esses nomes, né? Porque isso tem que estar direcionado para o que ela faz. Mas você poderia colocar lá, por exemplo, um nome de classificar, ordem alfabética, ok? Não tem problema. Então, eu vou chamar ela de classifica, tecla de atalho. Eu não vou colocar, particularmente eu não gosto de colocar tecla de atalho, porque depois eu vou acabar esquecendo mesmo. Então, eu não me preocupo muito com isso, tá certo? Mas se você gosta de tecla de atalho, você pode colocar uma tecla, uma letra aqui, ou então alguns caracteres especiais, que eles vão acionar essa macro, tudo bem? Só tem um pequeno detalhe. Muitas vezes, essa, esse número ou essa letra que você coloca ali, ele conflita com alguns do próprio Excel. E aí, né, dá um certo problema, tá bom? Então, por isso que eu não gosto de colocar tecla de atalho. Mas, se você quiser, experimente colocar aqui uma letra que não conflite com teclas de atalho que já são do Excel, tá certo? Por isso que eu não gosto de colocar.
Aqui nós temos armazenar a macro em, né? Quer dizer, eu costumo colocar na pasta de trabalho, porque ela serve para todas as planilhas. Perceba como, né? Isso pode ser útil. E aqui embaixo uma descrição, dizendo, essa macro serve para classificar em ordem alfabética, blá, blá, blá. Eu, particularmente, também não coloco, porque eu não coloco, assim, tantas macros nas minhas planilhas, mas quem gosta de se organizar muito bem, é uma boa sacada. Beleza? Bom, vou clicar no OK e, repare, a partir de agora, já está gravando. Todos os cliques que eu der na tela, tudo que eu escrever, todos os botões que eu acionar no Excel, tudo está sendo gravado. Perceba aqui em cima, eu não vou clicar em lugar nenhum, tá? O mouse você pode movimentar sem problema. Perceba aqui em cima, nós temos aqui no botãozinho, está escrito parar gravação. Por quê? Porque a gravação está começando. Tudo bem? Então, a partir de agora, tudo que você fizer, ele vai gravar. Tá certo? Então, você vai dar seguimento do mesmo jeito que você faria sem a macro. Lembra que a gente vai fazer classificação dessa planilha? Então, você vai fazer exatamente do mesmo jeito que você faria sem a macro. Tá certo? Então, o que nós faremos primeiro? Primeiro eu vou selecionar a planilha, ok? Depois, lá na guia, página inicial, eu tenho lá o botãozinho classificar e filtrar. Eu vou pegar lá classificação personalizada, porque eu quero dizer por onde eu quero a classificação, né? Aí temos uma janelinha aqui. Olha lá. Classificar por... Eu vou classificar por medicamento. Então, eu vou clicar ali, ó, medicamento. Os valores da célula de A até Z, ou seja, de A a Z, o medicamento vai ser de A a Z. Se eu quiser invertido, tanto faz. Se eu quiser valor do maior para o menor, do menor para o maior, é só você configurar aqui. Tá bom? Para mim tá legal, eu vou dar um clique no OK. Pronto, olha lá. Perceba que a planilha, ela colocou em ordem. Mas e daí a macro? A macro eu vou acionar depois, tá bom? Mas já está em ordem, ela já executou, tá certo? Agora eu vou mandar parar a macro, porque era isso que eu queria, concorda? Então, lá na guia desenvolvedor, eu vou lá em parar macro, pronto. A partir de agora, não está gravando mais nada. Legal? Então, o que acontece, gente? A macro foi gravada. Tudo bem? A macro foi gravada. Como é que a gente sabe se vai funcionar essa macro ou não? Repare que a minha planilha já está classificada em ordem de medicamento, ok? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, só para ele colocar de novo na ordem que estava antes, tá certo? E agora eu vou acionar a macro para vê-la funcionar sozinha, tá bom? Então, veja só o que nós vamos fazer. Eu vou ali, né, no botãozinho, agora vou num lugar diferente, né? Eu vou lá no botão chamado macros, porque é onde estão as macros que foram gravadas para essa planilha. Eu vou clicar ali em macros. Olha, repara que lá o nome que eu dei está ali, correto? Então, ele já até está marcadinho, né? Eu vou clicar agora em executar. Vou clicar em executar. Pronto. A macro foi executada. Percebeu como que é muito mais fácil? Percebeu como que a gente ganha tempo com isso, né? Óbvio, nós fizemos aqui um processo bastante simples, que era gravar uma macro classificando arquivos, dados. Mas você pode usar isso, gente, para diversas possibilidades. Basta você botar a tua ideia aí para funcionar e você vai ver que tem muita coisa legal que pode ser feita. Tudo bem? Tá? Então, essas são as macros, né? Que é uma ferramenta legal para a gente utilizar. Eu vou gravar depois um novo vídeo, onde eu vou explicar como é que a gente cria botões para as macros. Olha que legal, né? Então, a gente pode criar alguns botõezinhos. Opa, voltei. A gente vai criar alguns botõezinhos onde a gente pode acionar a macro, desculpa, a macro por meio de botões. Fica até mais fácil, fica até mais legal. Parece até um sistema, né? Fica bem interessante. Tudo bem? Espero ter
ajudado vocês. Não esquece de dar o joinha, não esquece de me indicar, não esquece de fazer um comentário se você quiser. Se você não entendeu muito bem, faz um comentário lá, eu vou te responder, pode ter certeza. Valeu? Até mais.